Não âmago de cada pessoa. Há um desejo e anseio por Deus. Podem negá-lo e reprimir esse anseio, vivendo uma vida insatisfeita. No entanto, Deus nos dotou de uma consciência que é movida, tocada e perturbada quando ouve a mensagem do Evangelho. Por que a consciência humana fica perturbada diante dessa mensagem? Porque ela sabe que a mensagem do Evangelho é verdadeira. Quando as pessoas ouvem que há um Deus que criou os céus e a terra, suas consciências dizem que isso é verdade. Quando ouvem que tudo foi criado por Deus Todo-Poderoso e que nada está aqui por acaso, suas consciências confirmam essa verdade. Ao ouvirem que foram criados à imagem de Deus, que não são acidentes do processo evolutivo, a consciência importante garante que isso é verdade. A vastidão do universo, com seu design e propósito além do caos, é reconhecida pela consciência quando ouvem a mensagem do Evangelho. A bússola moral dentro delas, o senso de certo e errado, não é apenas uma construção social, mas uma diretriz inata dada por um Criador divino. E suas consciências ecoam essa verdade. O amor, a esperança e a fé que transcendem as emoções humanas são reconhecidos como fundamentados em algo mais profundo pela consciência. Os anseios por propósito e significado são respondidos pela mensagem de um Deus que busca um relacionamento pessoal. Cada amanhecer, respiração e momento são reconhecidos como presentes de um Deus amoroso. Deus, que criou o universo e a humanidade, espera que sua criação o ame e obedeça às leis condicionais. A consciência confirma isso como verdade. No entanto, as pessoas resistem à própria consciência porque a mensagem do Evangelho revela que todos estamos preocupados. A verdade de que falhamos nas leis de um Deus infinito e eterno é suprimida, pois aponta para nossa culpa diante dele. A resistência à mensagem do Evangelho é explicada pela resposta simples. As pessoas amam seus pecados. Elas sabem as trevas às luzes, pois suas obras são mais. A observação está na escolha de amar as trevas mais do que a luz. A mensagem do Evangelho, ao confrontar a humanidade sobre sua maldade, é rejeitada porque muitos não desejam encarar suas transgressões. O Evangelho brilha uma luz sobre a malevolência humana e Jesus Cristo é essa luz. No entanto, à medida que o mundo se afasta da luz, a escuridão prevalece. Antes de continuarmos, gostaríamos de fazer uma pausa para um recado especial. Nosso canal precisa do seu engajamento para crescer e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Você pode nos ajudar deixando seu like, comentando sobre o que achou do vídeo, compartilhando com amigos e familiares, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Assim você também faz parte da família História Sem Fim e nos ajuda a espalhar o amor de Jesus pelo mundo. Vamos continuar. O desafio para a igreja é considerar a era em que vive, uma época de trevas, e despertar para proclamar a luz. Cheguei a este ponto para enfatizar o poder da mensagem da cruz, que é uma loucura para aqueles que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Existem dois grupos, os que estão perecendo e os que estão sendo salvos. A salvação é o maior presente de Deus para a humanidade. Infelizmente, nem todos aceitarão esse presente. Nossa salvação é um lembrete constante de que o Evangelho é o poder de Deus para salvar pecadores. Aqueles que foram salvos têm a responsabilidade de proclamar essa mensagem aos perdidos, reconciliando-os com Deus. A verdade é que fomos salvos para salvar outros, e não devemos falhar nessa missão. A pregação da cruz só se tornou uma loucura para aqueles que estão perecendo, porque o diabo tenta se opor à salvação deles. Quando o véu que cobre suas mentes é removido, eles se tornam grandes vasos nas mãos de Deus. Pecadores que entregam suas vidas a Cristo podem causar grande estrago no reino das trevas, como vimos com o apóstolo Paulo. Deus o usou grandemente para avançar o reino de Cristo.
Imagine se o apóstolo Paulo nunca tivesse sido convertido. Não devemos desistir dos pecadores, pois eles podem se tornar grandes pilares do reino se forem salvos. A grande comissão que Jesus nos deu antes de sua partida da terra não deve ser levada de ânimo leve, especialmente porque podemos ver que os sinais do fim estão sendo cumpridos. Deus está sem controle. Hebreus capítulo 13, versículos 5 a 6, nos diz para vivermos sem avareza, contentando-nos com o que temos, pois Deus nunca nos deixará nem nos abandonará. Podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que o homem me possa fazer. Independentemente de sua condição ou situação atual, Deus está no controle. Ele conhece você pelo nome, conhece seu dor e desejo sincero. Ele te ama com um amor eterno e único. Feche os olhos por um momento e apenas ouça a voz do Senhor falando com você, dizendo: eu te amo. Feche os olhos por um momento e ouça a voz do Senhor dizendo que você é dele, que você é filho dele, que você pertence a ele. Ninguém ama você como Deus ama você. Às vezes, sinto pena dos incrédulos e do que eles passam sem Deus. No momento da morte de um incrédulo, tenho certeza de que eles são tomados pelo medo de não saber o que vem a seguir, medo de não saber o que os esperam após a morte, medo das chamas do inferno. Mas não é isso que acontece com um filho de Deus. Um filho de Deus experimenta a morte sem medo, pois sabe para onde está indo, sabe com quem vai passar a eternidade. O livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4, nos diz sobre um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém, descendo de Deus do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarão e serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, pranto, clamor nem dor, pois as primeiras coisas passaram. Por toda a eternidade, Deus será o seu Deus. Isso é algo pelo qual ansiar, um futuro pelo qual ansiar. 5. Enviar alguém para o inferno. Escolhas têm consequências, e essas decisões podem ser uma verdade que encontramos em cada momento de nossa existência. Uma verdade embutida no próprio tecido do nosso ser. Em cada respiração que damos e em cada passo que damos, o eco dessa realidade ressoa. Escolhas têm consequências. Somos arquitetos de nossos destinos, moldando nossos futuros e nossas eternidades com as decisões que tomamos hoje. As escolhas que você fizer nesta vida determinarão onde você estará daqui a 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos. Na santidade da sabedoria de Deus, Ele nos concedeu o dom do livre-arbítrio, uma responsabilidade profunda de escolher nossos caminhos, de tomar decisões que nos aproximem do seu amor divino ou nos afastem na escuridão eterna. É neste reino de escolha que nossos espíritos são refinados, nossos caracteres são moldados e nossas eternidades são seladas. Escolhas têm consequências. Agora, a gravidade de nossas decisões e o impacto que elas não têm apenas em nossas vidas terrenas, mas em nossos destinos eternos são imensuráveis. Estamos nos cruzamentos da eternidade todos os dias, tomando decisões que ecoam nos reinos além de nossa compreensão mortal. As escolhas que fazemos podem ser um farol de luz que nos guia para o abraço eterno de nosso Criador, ou podem ser correntes que nos arrastam para o próprio abismo da separação eterna. Escolhas têm consequências. A Bíblia, repetidas vezes, sublinha o imenso poder e o peso eterno de nossas decisões. A Bíblia nos dá exemplos reais de homens e mulheres que escolheram os veículos de vitórias ou os portadores do julgamento divino. É uma verdade atemporal que atravessa os jardins do Éden, as visões do Apocalipse, sussurrando para nossas almas que escolhas têm consequências.
Hoje, atravessamos as Sagradas Escrituras para desvendar a profunda verdade embutida nas decisões que tomamos. Vamos nos aprofundar na palavra divina para vender 5 decisões que podem enviar alguém para o inferno. Os progenitores de nossa raça enfrentaram uma escolha, uma decisão cuja sombra se estenderia pelas gerações, alterando o próprio núcleo da existência humana. Sua escolha, a decisão de se rebelar e participar do proibido, desencadeou uma torrente de tristeza, dor e separação. Cada dor, cada quebra de coração, cada lágrima derramada nos cantos silenciosos da noite pode ser rastreada até aquele momento no jardim, onde escolhas trouxeram consequências no coração da humanidade. É uma exibição vívida e desoladora das repercussões de nossas decisões, um eco eterno que nos lembra do poder transformador de nossas escolhas. Às vezes pondero sobre Eva, a mãe de todos os viventes. Seu coração, uma vez pulsando na luz, agora está sombrio pela dor da perda e da morte de Caim e Abel. A primeira morte, o primeiro assassinato. Oh, como isso deve ter perfurado sua alma! Como o ar deve ter crescido pesado com o silêncio sufocante da perda. A Bíblia não nos narra as reações de Eva, seus gritos silenciosos, suas lágrimas de agonia ao testemunhar as horríveis consequências das escolhas dela e de Adão. Não lemos sobre seu coração se despedaçando ao ver a forma sem vida de Abel, realizando que sua escolha gerou um mundo de sofrimento. Jesus é o justificador, declarando-nos justos por meio da fé nele. Ele é o príncipe da paz, trazendo a reconciliação entre Deus e a humanidade. Ele é o advogado, intercedendo em nosso nome perante o Pai. Jesus é o caminho e você não pode evitá-lo. Jesus Cristo é o único caminho e você precisa fazer negócios com ele. Mas não é apenas a exclusão aberta de Cristo que leva a um destino eterno perigoso. É também uma minagem sutil de sua palavra. Provérbios capítulo 13, versículo 13, ilumina essa realidade. Quem desprezar a palavra-se retórica, mas quem respeita o princípio, será recompensado. A palavra de Deus é uma bússola para quem navegamos neste mundo. Reverenciar o mandamento não é apenas uma exibição externa de religiosidade. É uma transformação interna, um recondicionamento do coração, que alinha nossa vontade com a vontade divina de Deus. Quando honramos seus mandamentos, quando vivemos por toda a palavra que sai da boca de Deus, ela traz uma colheita de justiça, uma recompensa tanto temporal quanto eterna. Decisão 3. Viver em pecado impenitente. A jornada de nossas almas pelo campo de batalha deste mundo está cheia de lutas contra as tentativas e os pecados que enredam nossos passos. A palavra de Deus ressoa em Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 27, com um aviso pungente. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas uma expectativa experimental de julgamento e um fogo furioso que consumirá os adversários. Oh! Essa verdade pressiona nossos corações. É um lembrete solene de que viver em pecado impenitente não é um destino imposto a nós, é uma escolha.